é algo que você precisa entender. Então, Rafael, qual é o problema de ter glicose elevada no sangue o tempo todo? Primeira coisa, seguinte, você pode ter uma resposta de complicações do diabetes. Então, ter glicose elevada no sangue o tempo todo é problema porque traz complicações agudas e complicações crônicas, complicações a curto prazo e complicações a longo prazo. As complicações agudas, nós podemos ter até hipoglicemia, mas não é essa questão aqui, hipoglicemia, por quê? Porque eu estou falando da glicose elevada no sangue, tá bom? Cetoacidose diabética, então anota aí. Rafael, por que a glicose não pode ficar elevada o tempo todo no sangue? Porque um dos problemas é que eu posso ter cetoacidose diabética, que acontece em diabéticos tipo 1. Vou explicar daqui a pouquinho a diferença de diabético tipo 1 e tipo 2. E pode acontecer o estado hiperglicêmico hiperosmolar no diabético tipo 2. E respostas crônicas é a retinopatia, doença da retina, pode levar a pessoa a se tornar cega. Nefropatia, então rim. Neuropatia ligada ao sistema nervoso. E macrovasculares, infarto, AVC. Dá para ligar o guarda? Então, essa é a análise. Rafael, me explica essa cetoacidose diabética. Explico já. É o seguinte, o que é a cetoacidose diabética? É uma resposta, uma complicação aguda que acontece em diabéticos tipo 1. Quando acontece isso? Quando a pessoa não fez uso da insulina. E por quê? Porque a insulina, a ausência da insulina gera uma repercussão fisiológica. No diabético tipo 1, por ele não produzir insulina, porque as células beta-pancreáticas foram destruídas, o que acontece? Ele não tem insulina sendo produzida, então a glicose está elevada. A glicose fica em valores gigantescos elevados, a glicose fica. E aí, olha só, vou até já passar para cá para você poder entender. Então, olha só, glicose elevada no sangue o tempo todo no diabético tipo 1, que não produz insulina. A glicose no sangue está muito elevada e ela não entra para a célula. Então, ela não entra para a célula. Por quê? Porque para a glicose poder entrar no tecido muscular e tecido adiposo, eu preciso da insulina. Vai analisando aqui. Vamos por parte. Tá. E aí, Rafael, o organismo ele não aceita isso. É como se ele pensasse que na célula tem pouca glicose, porque tem glicose pouca no sangue. Vou de novo. A glicose não está entrando para o tecido muscular. Por quê? Porque essa pessoa é diabética tipo 1 e não produz insulina. Então, o que acontece? O organismo, já que vê que as células musculares não estão recebendo glicose, ele fala o seguinte, eu já sei por que a glicose está baixa no músculo. É porque a glicose está baixa no sangue. A glicose está baixa no sangue? Não, a glicose no sangue está altíssima. Ela só não está entrando para a célula porque não tem insulina. E aí sabe o que acontece? O organismo aumenta a atividade do sistema nervoso simpático. Isso gera o quê? Quando nós temos aumento da atividade do sistema nervoso simpático, eu vou ter aumento da liberação de catecolaminas, que é adrenalina e noradrenalina, e glucagon. Então, entenda essa parte aí. Glicose está alta no sangue, não está entrando para o músculo, porque no diabetes tipo 1 não tem insulina. Vou explicar daqui a pouquinho a fisiopatologia. Só entenda essa parte aí. Se não está entrando para o músculo, o músculo, inclusive, pensa que é porque tem glicose baixa no sangue. Não é que não tem, é que não consegue entrar. Tá, então aí eu tenho aumento da estimulação do sistema nervoso simpático. Isso gera o quê? Aumento da liberação de catecolaminas e de glucagon. Rafael, o que faz catecolaminas e glucagon lá no fígado? Faz glicogenólise, faz o fígado quebrar glicose e agora faz mais glicose para o sangue.
Olha isso, já estava alta a glicose no sangue. Agora fica maior ainda a quantidade. Por quê? Porque ao liberar catecolaminas e glucagon, o sistema nervoso simpático, esses hormônios vão lá no fígado e faz a glicogenólise, faz o fígado quebrar a glicose e liberar para o sangue. Então agora aumenta ainda mais a glicose no sangue. Além disso, catecolaminas e glucagon no tecido adiposo faz a lipólise. Rafael, o que é a lipólise? É a quebra da gordura. A gordura é armazenada no tecido adiposo sob a forma de triglicerídeos. Triglicerídeos são 3 ácidos graxos ligados a um glicerol. Como tive aumento de catecolaminas e glucagon, eles não vão só para o fígado, eles vão também para o tecido adiposo. E lá no tecido adiposo faz o quê? Lipólise, quebra dos triglicerídeos. Quebra dos triglicerídeos como? Ativando a principal enzima do tecido adiposo. A principal enzima, lipase hormônio sensível. Quando ativou a lipase hormônio sensível, ela quebra o triglicerídeo e agora libera os 3 ácidos graxos, porque um triglicerídeo, 3 ácidos graxos ligados ao glicerol. Libera o ácido graxo e libera o glicerol. O glicerol pode ir para o fígado e lá no fígado ter a gliconeogênese, que é a formação de glicose por fontes que não são carboidratos. Então, olha que loucura, os ácidos graxos foram liberados de glicerol, o glicerol pode ir para o fígado e formar mais glicose ainda para o sangue. E o ácido graxo? O ácido graxo agora vai e entra lá na mitocôndria, na beta-oxidação. Rafael, o que é a beta-oxidação? Beta-oxidação é o processo de converter ácido graxo em acetil-CoA. Como assim, Rafael? Me explica melhor. A gordura só é oxidada dentro das mitocôndrias. A gordura só é oxidada dentro das mitocôndrias. O primeiro processo é converter o ácido graxo, que está chegando dentro da mitocôndria, em acetil-CoA. Por quê, Rafael? Porque só o acetil-CoA que entra no ciclo de Krebs. Então, agora eu estou aqui, ó, entrei na mitocôndria. Quem chegou na mitocôndria, chegou o ácido graxo. Mas no ciclo de Krebs, que é a primeira reação que acontece lá dentro da mitocôndria, só entra o acetil-CoA. Então, o que é a beta-oxidação? É o processo de converter o ácido graxo em acetil-CoA. E agora está chegando muito acetil-CoA ali. Por que está chegando muito acetil-CoA? Porque essa pessoa teve grande estimulação simpática, grande liberação de catecolaminas, grande liberação de glucagon. Eles foram no tecido adiposo, ativou a lipase hormônio sensível, que fez a quebra dos triglicerídeos, liberou os ácidos graxos, que agora, quando entrou na mitocôndria, foi convertido em acetil-CoA. Beleza, convertido em acetil-CoA. Só que agora tem um problema. Qual é o problema? Para o acetil-CoA ser oxidado dentro das mitocôndrias, no ciclo de Krebs, a primeira reação do ciclo de Krebs é o acetil-CoA se combinar com oxalocetato. A primeira reação para acontecer o ciclo de Krebs é o acetil-CoA se combinar com oxalocetato. Da onde vem o oxalocetato? Ele vem do processo de hidrogenação do malato. Então, no processo de hidrogenação do malato, eu formo oxalocetato. Mas eu também tenho o processo... Rafael, e de onde vem o malato? De onde vem o malato? O malato, ele vem da resposta que eu posso ter, que é de condensação do piruvato com ácido carbônico. Então, o processo de condensação do piruvato com ácido carbônico pode formar o malato. Rafael, eu tenho como também formar por outra via? Tem. Vias anapleróticas, a gente chama reações anapleróticas. O que significa isso? O piruvato pode virar agora oxalocetato. O piruvato pode virar oxalocetato. Como? Por meio da enzima piruvato carboxilase. Por que você está falando tudo isso, Rafael? Eu te falei, é complexo. Quanto mais difícil,
comemore, porque se for fácil, qualquer um faz. Você tem que dar conta, você tem que dominar aquilo que é complicado. Quanto mais difícil, mais você tem que celebrar, mais você tem que bater no peito e falar, essa porra é para mim. Quanto mais difícil, mais comemore, porque vai ter menos pessoas. O que é fácil, deixe para o Zé Ruela fazer. Deixe para os Zé Ruelas fazerem. Você tem que dominar aquilo que é complexo. Quanto mais difícil, vibração. Por quê? Porque poucos vão fazer. Então, olha só. Então, eu tenho oxalacetato que se combinar com acetil-CoA. E da onde que pode vir o oxalacetato? Do piruvato. E qual é a principal forma de formar piruvato? Na glicólise. E na glicose, qual é o substrato energético? Carboidratos, seja glicose ou glicogênio. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que se não está entrando glicose para a célula muscular, vai começar a ter menos piruvato. Se começar a ter menos piruvato, vai ter menos oxaloacetato. Então, essa reação aqui, ela começa a acontecer em menor quantidade. E o oxalacetato, que ainda tem ali remanescente na célula, eu quero levar a formação de glicose. Por quê? Porque lembra que o músculo está pensando que tem pouca glicose no sangue? Por isso que não está entrando? Tem muita, mas não está entrando porque não tem insulina. E aí sabe o que acontece? O oxalacetato, ele sofre um processo agora de hidrogenação e vira malato. O malato sai da mitocôndria. Lá no citosol, agora eu vou ter o processo de oxidação desse malato que vira novamente oxalacetato. E agora, esse oxalacetato, ele vai seguir uma via até formar glicose, ou seja, mais glicose ainda no sangue. Então, repare, olha a resposta que eu tinha que ter recebido nos cursos que eu participava do problema de ter glicose elevada o tempo todo no sangue. Olha isso. Então, agora tem mais ainda glicose elevada no sangue. E aí? Agora eu tenho que dar evasão para esse acetil-CoA, porque esse acetil-CoA está sendo acumulado aqui. A evasão que eu posso fazer é o quê? É levar esse acetil-CoA nas mitocôndrias ali e agora formar corpos cetônicos. Por quê? Corpos cetônicos é uma forma de agora dar energia para as células. O organismo, o cérebro, por exemplo, consegue utilizar corpos cetônicos. Só que eu vou ter uma consequência de tudo isso. Por ter aumento da estimulação simpática, eu vou ter agora o hipotálamo aumentando a liberação de TRH, que é o hormônio liberador de tireotrofina, que faz agora a hipófise anterior aumentar a liberação do ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, que leva agora ao córtex adrenal, aumenta a liberação de cortisol. O cortisol faz o que no músculo? Proteólise, quebra a proteína. E agora esses aminoácidos liberados vai para o fígado e sofre o processo de desaminação. O que é esse processo de desaminação? É a forma que o aminoácido libera o seu grupo amina na forma de amônia. E agora fica o piruvato. Agora posso ter a formação do piruvato. Piruvato leva à formação de glicose. Mais ainda glicose no sangue. E aí sabe o que acontece? Hiperglicemia, a glicose no sangue elevada. Então agora começa a responder por que o seu aluno diabético não pode ficar com a glicemia elevada. Porque a glicemia elevada no sangue o tempo todo leva ao quê? Ao aumento da atração de água, porque aumenta a osmolaridade, atrai a água das células para o sangue. Então agora eu comecei a responder por que a glicose não pode ficar elevada o tempo todo no sangue, porque aumenta a osmolaridade, atrai água. E agora, se atrai água, eu vou ter o quê? Poliúria, que é o excesso de urina. Como atrai água das células, eu vou ter agora poliúria, que é o excesso de urina, liberação de água. Então, eu vou ter o quê? Uma desidratação. Olha o que excesso de glicose está levando no seu aluno, no seu paciente diabético. Entenda isso. Eu vou ter também o quê? Perda de eletrólitos, principalmente, porque se eu estou tendo excesso de urina, eu também vou ter perda de eletrólitos, principalmente sódio. Só que se eu perco eletrólito, se eu perco sódio, diminui o volume plasmático. Diminui o volume plasmático,
A pressão arterial reduz. Por quê? Porque a pressão arterial, olha só, a pressão arterial é o resultado do volume sanguíneo circulante vezes a resistência vascular periférica. Se eu diminuo o volume plasmático, diminui a pressão arterial. E essa pessoa, agora, seu aluno, seu paciente, pode ter o quê? Uma hipotensão. Analisa isso, para você agora prescrever o treino, para poder trazer modificações fisiológicas em todos esses aspectos. É difícil? É muito difícil, mas você precisa entender. Olha só todo o quadro. E aí, como gerou uma hipotensão, para manter o débito cardíaco, eu vou ter uma taquicardia. Para manter o fluxo sanguíneo, já que a pressão arterial reduziu, o coração tem que compensar. E agora eu posso ter uma taquicardia para tentar compensar. Além disso, eu posso ter polidipsia, que é o aumento da sede, já que eu estou liberando muita urina. Muita urina. Posso ter, então, a polidipsia. Eu posso ter agora a geração do coma. Por quê? Porque essa hiperglicemia, gerando perda de eletrólitos, principalmente sódio, aumenta o edema cerebral. E o cortisol quebrando as proteínas, gerando agora lá no fígado a liberação do glupamina na forma de amônia, também aumenta o edema cerebral. Olha agora o seu aluno, o seu paciente com risco maior de ter agora coma, devido ao aumento do edema cerebral. E também você tem que saber, então, olha a resposta do porquê que o seu aluno não deve ficar com a glicemia elevada. E você vai explicar isso para ele, porque ele vai começar agora a ver sentido e o seu diferencial. O aluno tem que perceber a dimensão, o infinito que existe do seu conhecimento para com dele. Por quê? Porque nós só respeitamos e admiramos na vida pessoas que a gente vê que são diferenciadas. Se você quer ser respeitado, se você quer ser valorizado por aquilo que você faz e ter um retorno financeiro, você tem que ter um conhecimento diferenciado. Então, ao invés de fazer uma aula experimental que não te diferencia de nenhum outro profissional, porque no Brasil inteiro a maioria dos profissionais fazem aula experimental, por que não fazer algo diferente? Naquela primeira reunião que a pessoa quis conhecer seu trabalho, seja se ela veio do WhatsApp, do Instagram, ou de uma indicação de um aluno, ao invés de fazer aula experimental que não vai te diferenciar de ninguém, se você fizer aula experimental, você fez uma aula experimental quase igual a todo mundo faria. Vai ser educado, vai ser gentil, vai levar no supino, vai ensinar a fazer supino, vai levar no leg press, vai perguntar, tem dor no joelho, coluna, fuma, bebe, ficou tudo igual. Ele vai te olhar por preço, ele vai comparar quanto custa esse personal X, quanto custa esse Y, esse foi mais barato, então eu vou ficar com ele. Por quê? Porque ele não viu o diferencial no primeiro contato que ele teve com o personal, ambos foram quase iguais. Se for quase igual, eu vou olhar o preço, é uma coisa óbvia, todo mundo faz isso. Ele tem que ver valor em você. E como que ele pode ver valor em você? Se você apresentar algo diferente. Por que não na primeira? Eu só posso falar aquilo que eu faço. É assim que eu trabalho com meus alunos de personal. O cara quer me conhecer, o cara foi indicação, me procurou na rede social, seja como foi que ele chegou. É assim que eu estou sugerindo, é porque eu faço. O cara falou, Rafael, quero fazer uma aula experimental para conhecer seu trabalho. Qual é a minha análise para ele? A minha resposta: eu preciso fazer uma avaliação diagnóstica clínica e funcional sua. Eu preciso conhecer o seu quadro clínico e funcional e você conhecer a minha metodologia de trabalho para que eu possa identificar qual a sua necessidade. E aí, na primeira conversa, seja na academia ou numa cafeteria, agora eu posso começar a conversar com ele. Rafael, mas ele não vai entender tudo isso, ele não tem que entender tudo isso. Por quê? Porque se ele não entender tudo isso, ele não é não entender nada, porque aí não faz sentido para ele, mas ele tem que perceber que existe um universo de diferença do conhecimento seu para com o dele. Para quê? Para que ele possa te admirar.
e te valorizar, não te olhar mais como preço. Ele pode até pedir desconto, mas ele agora não vai comparar agora você com outro personal, porque ele percebeu o porquê o seu valor é diferente, porque você é raro, porque você é único, porque você foi o único que na primeira contato com ele fez agora uma variação do quadro clínico e funcional. Explicou para ele, por exemplo, por que a glicemia dele não pode ficar elevada o tempo todo. Você é diferente, você é raro, você é único, você faz aquilo que quase ninguém faz. Se você quer ser reconhecido, você tem que ser agora vibrante. Você tem que agora entender, dominar a questão do diabetes e hipertensão, porque é um grande nicho de mercado e que vai junto com o emagrecimento. Então, olha só o problema. Além disso, tem outros problemas.